dividindo a telinha aqui comigo hoje, a minha querida, maravilhosa, que eu tenho a honra de apresentar, Thaís Alves. Tudo bem, Thaís? Minha linda, prazer em ouvi-la, estar aqui, em vê-la. Estou muito contente, fiquei muito contente com o seu convite. É engraçada a vida, né? As nossas histórias, às vezes, vão aparecendo pessoas que a gente não sabe nem porquê, e algumas pessoas são, assim, especiais e enchem o coração. E você foi uma delas. Já te falei isso ao vivo, quando você fez uma live comigo e eu estava te entrevistando, agora a gente inverteu de papel. Mas você é uma mulher assim muito encantadora. Conheci você por acaso, desses acasos, desses bons acasos. Então eu fiquei muito contente com o seu convite. Viu, minha linda? E eu fico muito feliz em recebê-la, falar um pouquinho sobre comunicação, né? Eu até comentei também, né, com você, que para mim é tudo muito novo. É tudo muito novo, eu estou aqui me adaptando, mas você já com 40 anos de experiência, né, Thaís? Você nem essa idade tem, né? Chegou nos 40 e eu já estou na estrada da comunicação há Então, 40 Thaís, eu anos. passei dos 40 já, viu? Mas passou anteontem, eu já passei faz tempo, só de estrada na comunicação 40 anos. Então, todo começo é um pouco assustador mesmo. Mas, como disse um aluno, um executivo de uma multinacional, um oriental, e ele estava fazendo os treinamentos com ele falou assim, bem que meu pai dizia, tudo é difícil até que fica fácil, tá vendo? Então, no Sim. começo é tudo mais difícil, mas daqui a pouco fica tudo fácil. E tudo a gente tem que praticar, né, Thaís? É uma coisa que você fala bastante também. A gente tem que praticar, praticar, praticar sempre. Porque senão é igual ler um livro de receita, né? Eu já fiz, hoje inclusive eu fiz uma palestra e eu falei quando eu casei, há muitos anos atrás, eu ganhei 2 livros de receita. Ganhei a Dona Benta, que tinha, assim, era uma bíblia da culinária, acho que é o livro mais antigo sobre culinária, mas sempre era o mais importante. Na hora que eu abri aquele livro, era tão difícil aos meus olhos de moça de 20 e poucos anos, eu falei, meu Deus do céu, que eu não sabia nada de cozinha. Ufa! Aí eu fiquei com medo, eu tinha tanto medo daquela Bíblia que eu me afastei. Agora, por sorte, eu ganhei também um livro fininho de culinária. Acho que foram os primeiros homens a se aventurar, falando de 40 e tantos anos atrás, a se aventurarem em mostrarem que os homens são muito competentes nas cozinhas. E olha o título do livro: fininho, bonito, cheio de fotos. O título era Pratos Inesquecíveis na Opinião de Três Maridos. Olha, Olha só, e o livro já ficava interessante, fotos lindas. E eles davam um passo a passo simples de receitas maravilhosas. Então, quando a gente entende que no fundo tudo é simples, aí as dificuldades de comunicação, de comida, de tudo fica fácil. Tudo é com cer difícil até que fica fácil. com certeza, com certeza. Thaís, eu vou apresentá-la então, para os nossos web telespectadores. Para quem ainda não conhece, Thaís Alves, ela é jornalista, radialista, apresentadora, escritora, professora e mestre de cerimônias, coach e mentor, formada pelo Sistema ISOR. Fez consultoria de comunicação para portais de rádio, TV, internet, professora convidada da AASP, né? E Isso. do CRC São Paulo. Foi professora de teatro jurídico no curso de Direito do Mackenzie. Tem 12 livros escritos, já orientou mais de 100.000 pessoas entre executivos, políticos, profissionais liberais e de venda. Sua idade, 67 anos, quase 68. Aniversário dela, dia 31 de outubro, Brasil. Escorpião, é de escorpião, né, Thaís? Eita, com muito orgulho. O sonho da Thaís,
realizado todos os dias, amar sempre tudo. Sua paixão e realização, viver sempre intensa e alegremente. E a frase que mais define a Thaís Alves, segura aí, pessoal. É preciso viver sempre com fogo no rabo, igual ao foguete. É isso mesmo, Thaís? Tudo isso que você falou, você não mentiu nada. Bom, Então, garota, sou escorpiana, sou do dia 31 de outubro, que eu acho divertido, porque é dia das bruxas. sim, Sou coroa, sou apaixonada por comunicação. O fogo no rabo tem que ser explicado, né, Maica? Porque vamos o fogo no explicar. rabo, há muitos anos atrás, há muitos mesmo, sei lá quantos anos que o homem chegou na Lua, eu fiquei vendo aquela imagem e o foguete só chegou na Lua porque atrás dele tinha, né, o foguinho da propulsão, do nitrogênio, sei lá, porque eu não entendo nada de química, mas foi o fogo no rabo daquele foguete que fez, né, o primeiro astronauta a pisar na Lua e até hoje. Quer dizer, na verdade, quando eu brinco, né, quando eu faço essa expressão meio esquisita, é preciso fogo no rabo, significa ânimo. Para Sim, mim, o fogo no rabo simboliza o ânimo que a gente tem que ter todos os dias, de segunda a segunda, né, de manhã à noite, do começo da vida ao fim da vida, porque eu acho que esse é o grande segredo, não apenas da vida, é quando a gente consegue viver com mais êxtase, sim. apaixonados pela vida em si. Então, é isso que eu brinco de fogo no rabo, para ficar explicado, né, para os nossos telespectadores. Porque senão já vão Senão, assustar, né? Uau, como assim? como assim fogo no rabo? É a paixão né, de estar aqui nesse momento, conversando com você, é a paixão de tudo, é a paixão pela vida. Então, é isso que eu chamo de fogo no rabo. E como conquistar essa paixão pela vida, Thaís? Você que já viveu, né, tantas experiências. Eu sei que você também já passou uma temporada até no Japão, né? E quantas experiências ricas você trouxe de lá e compartilha nas suas redes sociais? Minha linda, sabe, eu acho que são alguns. O ser humano, eu brinco que é um pote, né, um copo, não de água, mas um copo de expectativas, sonhos, emoções, e cada um nasce diferente. Ainda bem que a gente não é tudo um computador da mesma marca, né, da mesma fábrica, cada um é diferente. E é muito engraçado, Michael, porque eu nasci numa família de intelectuais, jornalistas. Minha mãe já trabalhava na televisão. O meu pai, minha mãe, atriz, o meu pai, engenheiro da parte de montagem da televisão, primos, tios jornalistas. Enfim, eu nasci numa família de intelectuais. E muito engraçado, porque eu tinha primos, isso eu falo sempre, tenho primos que uma prima entrou em primeiro ou segundo lugar na medicina USP. Uau! O outro entrou, uau! Todos os meus primos, né, 12, 13 anos, eles eram mais inteligentes, eles iam bem na escola. E eu ficava de segunda época todos os anos, então era uma coisa. Então, eu não nasci muito, muito inteligente, porque eu era distraída. Inteligente eu só era disléxica. Demorei anos para descobrir que eu era disléxica e sonhadora, porque a dislexia é trocar sílaba, trocar número. Por isso que eu ia mal na escola, eu trocava os números. Enfim, menina, então e o mais engraçado é que eu nasci bem tímida, até porque eu tenho 1,71 m e essa minha altura eu tenho desde os 12 anos. Então, imagina, uma garota tímida, sonhadora, distraída e enorme, mais alta que os primos, mais alta que todo mundo. Então, e outra coisa, eu sempre fui muito reservada, muito tímida, eu nunca fui exibida. Uhul. Então, isso fez com que eu sempre me achasse mais burra do que os meus primos, mais, né, fora do padrão de altura do que os meus coleguinhas. Então, eu me achava menos. Então, eu sempre fui muito tímida. Então, olha só, antes de entrar na comunicação, eu era um poço de timidez.
nunca fui falante. Uma festa, até hoje, numa festa eu sou a que menos fala. Eu mais escuto, olho. Mais Então, observadora. mais observadora, mais sonhadora, enfim. E aí mergulhei na comunicação aos 15 anos. Então foi muito engraçado. Eu brinco que eu sou um patinho feio na comunicação, entendeu? Ô, Porque foi Thaís, sem querer. e o que que te despertou para a comunicação? Você, né, que sempre foi muito tímida, muito reservada, muito observadora. O que despertou é o seguinte, porque dentro deste copinho chamado Thaís, né, porque tem uma coisa lá dentro, dentro desse copinho chamado Thaís, sim, tinha lá a timidez, tinha lá o sonho, tinha lá a distração, mas tinha também muita Ah, sim. independência. Então, eu sempre quis ser muito dona do meu nariz. Então, eu tinha 15 anos, fui pedir emprego na televisão que minha mãe trabalhava, porque era na rua que eu morava, aqui em São Paulo. Então, atravessei a rua, bati na porta, porque eu queria minha independência financeira. E eu venho de uma família bem estruturada, mas eu queria pagar a minha escola, eu queria pagar minhas contas. Então, quando eu recebi, mas eu não queria trabalhar na frente das câmeras, tanto que o meu primeiro emprego na televisão foi na cenografia. Eu queria Olha, fazer móvel, fazer cenário, porque eu tenho muita habilidade, eu gosto de artes, né? Então, hoje em dia eu faço anéis, eu sou designer, pinto quadros, e na época eu queria realmente trabalhar na cenografia. Mas eu era mais ou menos bonitona, né? Isso quando eu tinha 15, autona, e aí comecei a trabalhar sem querer, não foi um plano mesmo, tímida, reservada, grandona e querendo martelar e pregar e pintar cenário. Aí comecei a trabalhar em produção de programas, mas ainda em bastidor, entendeu? certo. Ainda em bastidor, ajudando em produção. E aí fui de produção em produção, até que um dia eu trabalhava nessa época, eu estava na TV Gazeta como, né, como produção. Aí o diretor, Tito Bianchini, Tito, que ele ainda é diretor lá da TV Gazeta, ele me chamou e ele falou, Thaís, imagina, aí eu já tinha 18 anos, ele falou, Thaís, nós estamos ganhando do exterior videoclipe. Aí eu perguntei, mas o que é isso? Porque eu nasci Olha, antes do videoclipe, imagina, eu sou realmente pré-histórica. E aí eu comecei a pôr a cara diante das câmeras, saí dos bastidores e fui para frente das câmeras. E foi muito engraçado, porque a TV Gazeta começou a receber clipes, né, videoclipes de Beatles, de Rolling Stones. Então, exatamente como é hoje, com a diferença que hoje, né, os apresentadores, né, de MTV são todos tatuados, descolados, e naquela época era tudo mais normalzinho, olhando para a câmera e apresentando o videoclipe a seguir. Eu fui a primeira é VJ, isso que eu ia falar. A gente eu fui a pode primeira considerar. VJ do Brasil, uhul, fui eu, e sem querer, Gente, completamente sem querer. sensacional. Isso que eu ia falar. A gente pode considerar assim, né, Thaís? Você foi a primeira Primeira VJ do Brasil. Gente, VJ vocês estão de entendendo televisão, então é isso? muito engraçado. Isso está reportado no site Museu da TV, que é um site bem interessante sobre notícias. E tá lá. Eu fui a primeira VJ, mas tudo sem querer. O que eu sabia que queria era ter dinheiro para ser independente. Então, e o meu primeiro salário, quando eu tinha 15 anos, foi engraçadíssimo. Cheguei em casa com o meu primeiro salário, 15 anos, minha mãe, que já era uma atriz assim, de renome, o meu pai, engenheiro, eu falei, a partir de hoje eu pago a minha escola. Imagina, era ginasial, eu ia Meu fazer um Deus. ginasial de artes. Aí eles arregalaram os Foi uma olhos, né? afronta, assim, para eles? Pronto. E aí nunca mais eu parei de trabalhar e de ter a minha independência. Não sei por quê, que né, eu devo ter dado trabalho para minha mãe, não com maluquices, mas com essa consciente, consciente da minha independência, entendeu? E aí a Sim. vida foi na televisão, começou sem querer e eu fiquei muitos anos na televisão. Eu ia até te perguntar se existiu, porque a gente vê as pessoas elas dão um primeiro passo, né, para sua profissão, para sua carreira, sempre
com uma referência. Além da sua mãe, que eu quero até citar aqui, a Vida Alves, que inclusive, pessoal, a Thaís Alves, ela foi a primeira VJ, né, do país, do Brasil. E a mãe foi a primeira atriz que deu o primeiro Primeiro beijo. beijo na Eu televisão eu brasileira, nasci gente. depois do beijo. Eu nasci depois do beijo. Menina, mas esse beijo já tem 50 anos e minha mãe, eu não tinha nascido ainda na época do beijo, mas minha mãe foi a primeira atriz que deu um beijo, então passou para a história, né? Porque de repente a televisão que invadiu os lares tinha uma mulher beijando, então teve aí uma polêmica, beija não beija. Enfim, minha mãe foi uma mulher também de bastante vanguarda. E tem várias Revolução. mulheres na família que são assim bem Revolucionárias. revolucionárias, tem sim. Ô, Thaís, e, Diga. e como uma pessoa assim que é tímida, no seu caso, né? Ela consegue se enxergar na área da comunicação. Que é complicado, né? A gente percebe assim que as pessoas que são mais tímidas, né? A gente vê que, não, acho que elas vão ser qualquer coisa, né? Menos atuar na área da comunicação. Isso é um, esse é Maica, eu um, acho que é meio, a vida é muito mágica, né? Porque a gente não faz, a gente não tem um plano exato, né? O que que a gente quer, a gente não sabe o que que a gente quer com clareza. A gente vai ao longo do caminho, né, descobrindo coisas. Então, de novo, eu falo muito de um copinho. Então, dentro de cada um de nós tem coisas muito interessantes e tem algumas que eu chamo de pedras, né? Coisas a serem trabalhadas. Então, eu tinha, olha só, dentro do mesmo corpo, muita independência, eu era muito decidida e, paralelamente, eu era muito tímida, um pouco insegura em relação à inteligência dos meus primos. sim, Só que eu sempre fui muito corajosa de aceitar desafios. Então, quando eu certo. estava fazendo a produção, né, de bastidores, era uma delícia. Quando me chamaram para apresentar um programa de videoclipe, eu falei, não sei o que é isso, mas bora lá. Eu sempre falo, bora lá. Eu posso não entender, mas bora lá, né? Eu vou tentar, né? Então, acho que nesse meu jeito, né, nessas coisas mágicas que a gente é e todo mundo é, tem coisas que, se a gente respeitá-las, a gente começa a usá-las. Então, como eu era ousada, e não ousada para pular de paraquedas, porque eu não gosto de altura, e nem ousada para pintar o cabelo de rosa, choque, não, ousada para aceitar desafios. Então, eu acho que na minha personalidade, ter aceitado desafios né, foram me levando a mergulhar na televisão, depois eu fiz teatro, eu fiz muito tempo rádio, eu trabalhei acho que uns 10 anos no começo da minha vida na Rádio Mulher, que a Olha, sede era em Araraquara, nem sei, era aqui em São Paulo, mas eu fiquei 10 anos na Rádio Mulher. Então eu sempre aceitei desafios. Então a minha timidez não fez com que eu freasse, né, a minha coragem de aceitar os desafios, entendeu? Então eu acho que sim, todo mundo é tímido. Todo mundo é tímido, mas algumas pessoas se agarram a essa timidez e não se desapegam da timidez. Eu sou tímido, então não vou tentar. Eu sou tímido, então. Sabe, na classe, quando a gente era jovem, e a professora montava os grupos de ensino, e aí um tinha que ir à frente para expor o trabalho, o tímido é aquele que fala, que faz assim para o amiguinho, vai você, eu faço o trabalho, mas não vou lá na frente, não. Então, na verdade, às vezes, então, todo mundo é tímido, eu parto dessa premissa. A gente não gosta de errar, a gente não gosta de pagar mico, mas algumas pessoas são tão apegadas a essa timidez que não ousam dar voos mais altos. Então, eu acho que, apesar de tímida, eu sempre aceitei desafios assim, com muita coragem, entendeu? Acho que isso é uma característica minha que eu gosto, que eu, certo. que eu me gosto. Tá vendo? Então, não tem essa de, eu sou tímido, então eu não vou
conseguir seguir uma carreira na comunicação, não, pessoal. Thaís está aqui, ó, quebrando esse tabu pra gente. E sabe o que eu acho também, Maica? É que, na verdade, a comunicação, hoje em dia, não se restringe a, né, você que está na rádio, né, na Nova 15, aos apresentadores dos telejornais. A comunicação não se restringe ao William Bonner, à Renata, né, a Maju Coutinho, não. Hoje em dia, com essa maluquice toda, todos nós estamos nos comunicando através do digital. Então, de repente, está todo mundo com a cara na telinha ou da Globo, ou na telinha de uma live, ou na telinha de um Meet, entendeu? Então, Sim, agora a comunicação, inclusive nas empresas, os RHs, né, que dizem a competência imprescindível de agora para frente é comunicação. é a comunicação. A gente não é mais medido pelo que sabe, a gente é medido, avaliado, né, pelo que a gente é. E o que é isso? Isso é estar de bem em qualquer ferramenta, em qualquer plataforma, em qualquer reunião, em qualquer live. Então, a comunicação realmente é uma competência fundamental de agora, eu acho que para o futuro, para sempre. E já que nós estamos falando em comunicação, nós já entramos nessa pauta, Hum. a pergunta que não quer calar. O que é comunicação, Thaís? Minha linda, eu gosto de brincar, né, com as palavras. É como se a gente pegasse as palavras e fatiasse feito mortadela, sabe? Então, um dos livros, acho que o meu primeiro ou segundo livro, eu peguei a palavra comunicação e fatiei, porque as pessoas erroneamente enxergam comunicação como falar em público, como fazer Sim, palestra, como fazer discursos, mas para mim comunicação é uma ação comum. Comunica ação, uma ação comum entre nós duas neste momento. Nós estamos numa ação comum, né, de falar, responder, uma ouvindo a outra. Então, a comunicação, eu gosto também de criar sinônimos, né? Quais são os sinônimos da comunicação? É um compartilhar conhecimentos, experiências, né? sim. Você me conta da sua vida, nos seus posts você conta dos seus sonhos e a mesma coisa eu conto para você, então é uma troca. Então o bom comunicador não é aquele que fala, para mim o bom comunicador é aquele que compartilha, sabe? Então o que é comunicação? É um compartilhar histórias. Sim, sim. É um compartilhar histórias. E a gente tem que ter muito orgulho das próprias histórias, tem que ter muito respeito pelas histórias alheias. Então, isso é comunicação, é um contar histórias. E Thaís, a por isso gente, que é uma conexão humana. eu sempre ouvi, né, que a comunicação não é aquilo que a gente fala, mas é o que o outro entende. A Uhum. gente pode considerar isso também? Claro, porque cada pessoa tem uma experiência diferente. Eu acho que cabe aí aquela lenda do elefante que outro dia eu relembrei, me lembrei dela. Tinha lá um elefante, tinham 7 cegos, e cada cego apertou, pegou, apalpou um pedaço do elefante. Então a gente imagina aquele grande elefante, o cego que apalpou a A tromba, da tromba tromba. não, o chifre que ele tem, né? Aquele Ah, marfim. tá. Aqui, ele, cego, ele apertou aquela coisa dura, ele falou, nossa, é uma espada. O que apalpou o rabo, aquela coisinha do elefante que se mexe sempre, falou, nossa, é uma cobra. O que apalpou a orelha do elefante falou, nossa, é uma folha ao vento, uma grande folha ao vento. O que abraçou a perna do elefante, aquela coxa, o cego falou, é uma árvore. Então, cada um entende de acordo com a sua experiência,
Por isso há tanto ruído de comunicação. Ah, sim. Às vezes a gente fala uma coisa, mas a experiência, a vivência, né, a infância, a adolescência, os problemas, o outro vivenciou diferente. Então, por isso que muitas vezes a gente fala alho e o outro entende bugalho e tem um outro que ainda entende baralho. Cada um entende de acordo com a sua experiência. Por isso que tem tanto ruído de comunicação. Sim, e você nos seus cursos, inclusive, pessoal, estou fazendo o curso da Thaís Alves e eu super indico. Obrigada. O Você, poder da comunicação, você está falando. exato, e você Uhum. fala, bom, o início do curso já é sobre o autoconhecimento. É a gente se conhecer, entender as nossas raízes. Pois é, Mike, ainda hoje eu fiz a minha equipe, hoje me passou um WhatsApp, eu tive um dia corrido, porque eu estava numa imersão de treinamento, e hoje eu recebi um WhatsApp da minha equipe. Grave um story sobre as múltiplas comunicações, que é uma metodologia que eu criei. Porque a gente não conta para o outro só o que a gente sabe no nosso intelecto, né? A gente não é só sapiência, a gente não é só o que a gente sabe. A gente tem essa história intelectual, a gente conta histórias emocionais, ou seja, Sim, se a gente é uma pessoa corajosa, o nosso ombro é mais expandido, a caixa torácica é mais aberta e inteligência e emoção estão dentro deste corpo que nos habita. Mas a Thaís hoje, a Maica, nós somos o resultado de muitas mulheres que nos precederam, familiares mesmo. sim, Então, eu não estou falando de espiritualidade, estou falando que a minha genética, não apenas celular, herdou, né, os comportamentos guerreiros das mulheres que me precederam, herdou os costumes, os valores da mesa do almoço de domingo. Meu pai é italianão, então, enquanto a gente comia, os valores foram herdados. Então, é isso que eu chamo o terceiro pilar, né, da comunicação dessas múltiplas inteligências. Então, é toda a minha essência. A minha essência é que eu nem escolhi, eu não escolhi ter 1,71 m, ser italianona. Você não escolheu ter a cara toda pintadinha de vitiligo, veio. Então, nós temos coisas que a gente não entende o porquê, mas que hoje fazem parte do nosso, né, de nós. Então, eu chamo de essa comunicação essencial, a comunicação intelectual, a comunicação emocional e tudo isso dentro deste corpo. E aí se junta a personalidade, valores, maneiras de olhar o mundo, né? Por que sim. que pessoas discutem pela mesma coisa, é que uma está enxergando o mundo, né? Um está enxergando a tromba do elefante, o outro está enxergando o rabo do elefante, do mesmo elefante. Por isso que é tão difícil, né? Essa comunicação mais serena, mais tranquila. E a gente está Não sei se eu vendo isso respondi a hoje, né? pergunta, mas acho que eu Não, dei uma não, volta aí. mas a gente está vendo isso hoje, né? Com tantas opiniões diferentes, ruídos de comunicação, uma mesma mensagem e as pessoas brigando por algo que no final Uhum. o resultado vai ser o mesmo. É muito interessante a gente começar a observar a comunicação. Quando tem alguma festa, olha só, Maica, eu fui gaga aos 12 para 13 anos, porque eu era grande, tímida, sonhadora, distraída. Então, que região do meu corpo eu travei? Foi a garganta. Olha, Porque a gente, quando engole um sapo, engole, né, contrai essa região, né, da garganta, do pescoço. E eu fiquei gaga. Então, até hoje, isso é um pouco também da dislexia. Até hoje, quando eu vou falar rápido, eu fico gaga. Então, eu agora dei uma rateada uns minutinhos atrás. É tanta vontade de falar que aí a língua troca letras. Mas é tão engraçado, eu queria dizer, né? A gente está numa festa
e as pessoas estão conversando, um fala uma coisa e o outro fala outra coisa. Na Sim, minha cabeça, né, o segundo deveria ouvir o que o primeiro falou, agregar alguma coisa e dar um passo para frente. Aí o certo. outro agregaria mais alguma coisa e daria um passo para frente. Mas não é assim que acontece. Um fala, o outro fala, e eles continuam, e as pessoas continuam falando, e uma não agrega o que acabou de ouvir no outro. Continua no mesmo ponto de vista. Então, é isso que, para mim, a comunicação é maravilhosa. Vamos somar nossas, né, nossas vivências e criar algo novo. Então, por isso que as comunicações continuam tão enroscadas, porque a gente não soma e, portanto, a gente fica sempre batendo na mesma tecla. Sim. Um não soma com o outro a experiência, a vivência, o olhar do outro. Sabe? Então, isso é o difícil da comunicação, é essa soma. As E, pessoas não fazem isso. e chega a ser até uma, se eu posso dizer assim, uma comunicação agressiva. Pois é, por isso que existem tantos divórcios, por isso que tanto conflito de pai e filho, por isso que as mulheres estão indo à luta e os homens estão ficando tudo com medo, o poder feminino. Então, é porque um não ouve o outro. E se você reparar, Maica, um está falando alguma coisa, qualquer pessoa, a gente não está ouvindo o que ele está falando, a gente está ouvindo o próprio pensamento de que jeito que a gente vai responder para o outro. A gente não Sim. escuta o que o outro fala, a gente está ouvindo a nossa opinião que a gente vai falar daqui a pouco. Então, as conversas são sempre, não vão para frente, as coisas não deslancham. Como é na minha cabeça uma construção de um prédio, né? Faz um andar, depois faz outro, depois faz outro, depois faz outro. Na engenharia isso é possível. Na comunicação, às vezes eles ficam sempre no mesmo andar e nenhum dos dois agrega a opinião do outro. E essa resposta também do corpo, inclusive, tem até um livro famoso, né? O Corpo Fala. Sim, É maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Foi o primeiro livro que, né, eu me apaixonei por corpo, Maica, acho que há 40 anos atrás, um dos meus primeiros alunos, dos primeiros grupos, olha, 40 anos atrás. Então, era um grupo grande, tinha um homem, tinha um homão grandão, e a gente grava os alunos, né? Porque não tem outro jeito da pessoa fazer um check-up da performance de comunicação sem usar o recurso da gravação. Então, eles estavam preparando o assunto que eles iam gravar, e eu passei por esse homem e coloquei a mão assim no ombro dele e falei, fique calmo, é fácil. Na hora que eu coloquei a mão aqui, eu percebi que ele tinha um nódulo de tensão. Olha, Isso faz 40 anos. Aí eu parei, aquilo me serviu, eu falei, gente, se eu não entender de corpo, como é que eu vou poder ensinar comunicação? E após isso, 40 anos atrás, O Corpo Fala foi o primeiro livro, né, porque era um trabalho assim bem interessante. Aí fui fazer milhares de cursos. Eu não sou fisioterapeuta, mas certo. para entender onde que a gente guarda o nervosismo, a gente trava a nuca, onde a gente guarda o cansaço, a gente arqueia a coluna, onde a gente mostra, né, e guarda a nossa insegurança, o ombro fecha. Então, cada emoção, é muito louco isso, a gente coloca muita atenção em alguma região corporal. Então, só precisa olhar para uma pessoa para saber se ela está tranquila, se ela está insegura, se ela está assustada. Então, é muito louco, porque Eu tô o aqui, ó, me nosso, arrumando. o nosso corpo ele é muito flexível e o pior, a gente vai guardando na memória, e não é esta memória, é na memória celular, né, do nosso corpo muscular, a gente vai guardando as boas e más emoções. Sim, sim. Então, aí a gente chega aos 30, 40, com algumas histórias, nem que a gente esteja com a boca fechada, o nosso corpo está se comunicando. Então, garota, eu fui a fazer curso de massagem de corpo até lá no Japão, foi um trabalho maravilhoso.
Eu fiquei estudando massagem, relaxamento. Eu não sou massagista, não sou terapeuta, não vivo disso. Mas quando eu recebo um executivo, um alto executivo, para um trabalho, para um coach de comunicação, eu já começo a perceber onde ele está tenso, onde ele tem gatilhos mentais que estão alojados em alguma região do corpo, e essa consciência é que faz com que ele ganhe firmeza, foco, e o poder de comunicação fique muito melhor, entendeu? Muito mais, ecoando muito mais. Mas tem que ter o autoconhecimento, porque você aí, numa pergunta, você diz, autoconhecimento é tudo. A gente tem que se conhecer, e não só o que aparece no espelho. Ou não é? Espelho, espelho meu, que Sim. cara tenho eu? Isso está meio fácil, porque o espelho diz, é É o o nosso que está, reflexo, né? o que A está aqui imagem. dentro, a nossa personalidade, as nossas fragilidades. Então, a primeira coisa é saber esse meu todo, para poder exibir as minhas qualidades e fortalecer as minhas fragilidades. Sim, sim, com Entendeu? certeza. Isso é bem mágico, é bem legal, porque dá certo, viu? Quando a gente tem essa consciência, né, dessas coisas interessantes e dessas coisas mais frágeis, né, que precisam de mais cuidado, a gente aprende a nos autocomandar, ou nos Certo. autogerenciar. Inclusive, mas assim, você fala do autoconhecimento, a gente precisa trabalhar essa Uhum. questão, e isso é algo também que eu falo bastante no projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol, e a gente precisa realmente se autoconhecer para a gente entender os nossos limites. A gente Sem dúvida. precisa entender os nossos limites e respeitar os nossos limites, mas muitas vezes a gente acaba não aceitando a nossa fragilidade. A gente é muito autocrítico, Maica. Ah, tá. Nossa, a gente é muito autocrítico. Eu acho que, sei lá quantos bilhões de pessoas hoje existem no mundo, né? Mas, enfim, metade de nós é muito autocrítico. A gente nunca está Certo. satisfeito. Eu, quando eu tinha 12, por que que eu sou tão alta? Né? E aí a gente se cobra, por que que a gente não, né? Por que que eu não sou tão inteligente? Então a Sim, gente foi ensinado, né, e de certa forma orientado a só ver as nossas fragilidades, os sim, nossos defeitos. Então a gente valoriza os nossos defeitos. A gente foi ensinado assim. Tanto que um filho chega em casa e fala, pai, tirei 7. E o pai fala, por que que você não tirou 10? a Então, olha ali, cobrança. acaba de, né, alimentar a autocrítica. Aí na próxima nota o filho já vai, ai meu Deus, só tirei 7 de novo, meu pai não vai me elogiar. Então, a gente não foi mesmo, é a educação que a gente recebeu, é um pouco a tradição brasileira, não sei, né? A nossa herança Cultura, um né? pouco Uma questão portuguesa, cultural. é cultural, nossa herança portuguesa muito católica. Então, eu não sei o que é, mas há uma autocobrança e há quase um autoflagelo. Só tirei 7. Então, essa criança está alimentando dentro dela uma futura pessoa muito autocrítica, E que nunca insegura, está né? bom, que nunca está perfeita, porque é só 7, imagina. Entendeu? Eu, quando eu tirava 7, já estava. Porque geralmente eu tirava 5. Ah, eu também É, era só na média. era só para passar no limite. Tava na média ali, ó, tava na média, nada mais, nada menos. Tava ali na média, e tava super feliz. Pois é, mas a gente somos uma sociedade muito crítica, autocrítica. Então, claro que a gente tem que ter um pouco de autocrítica para não sair fazendo maluquice, óbvio, para respeitar o limite, é o que você Sim, mesma disse. Mas excesso de autocrítica mata qualquer comunicação. Num dos meus livros, né, eu me lembro que eu li uma coisa sobre a Hebe Camargo. Como eu acabei trabalhando em televisão, como minha mãe era de televisão, como apresentei alguns eventos como mestra de cerimônias, e várias vezes a Hebe Camargo era uma das convidadas, então eu conheci bastante a Hebe. Ela era maravilhosa. ai, Eu que brincava lindo. que eu queria ser uma Hebe quando ficasse velha, porque ela não tinha nível primário. Uau, Uau, ninguém sabe disso, né? não, Ela não eu não tinha sabia. nível primário, mas ela tinha uma curiosidade
por tudo. Ela queria sempre descobrir alguma coisa nova. Olha que mágico. E ela era muito, então, curiosa, ela sempre pesquisava, procurava, e ela era também muito corajosa, ou muito ousada. Ela metia a cara e aí ela foi, ao longo da vida, compensando a falta do primário, do fundamental, lá na infância dela. E se tornou a maior, né? A rainha da televisão. Então, ela não alimentou a autocrítica nela própria. Sim. Ela aplaudiu-se por essa curiosidade, por essa ousadia. Ela devia se olhar no espelho e falar: eu sou ótima. E a gente tem vergonha de fazer isso. É verdade, existe essa resistência, né? Porque a gente tem vergonha de ser prepotente. Hum, Ah, não, eu não sou, não posso ser prepotente. Não, você é ótima. aquela história da Então, modéstia, né? da Ai, modéstia, que é é, aí que é a mudança cultural, talvez, né, da religião, talvez. O reino do céu só os, né, os mais os pobres, não sei como é. humildes. Os humildes, então a gente tem, sim, o brasileiro tem isso mais do que outros povos. Eu já viajei muito e o brasileiro tem essa humildade exagerada. Sabe quando você faz aniversário e você ganha um presente? Qual é a primeira coisa que você fala? Ai, não Ai, não precisava. precisava. É verdade. Quando alguém vai elogiar a gente, né? Ah, imagina, são seus olhos. Ah, É, você que pois tá é. sendo Nossa, como você tá gentil. como o seu cabelo tá bonito. A gente fala, nossa, não lavei hoje. A gente sempre tá, né, com essa coisa um pouco humilde, exagerada. E É, aí a gente vai alimentando o pouco autoaplauso e vai alimentando a autocrítica. autopiedade, É, e autocrítica. aí a gente fica sempre o pequenininho, né, o fraquinho. Ah, não precisava. Nossa, meu cabelo não lavei, sabe? A gente nunca está satisfeito. A Ah, gente não foi. imagina, faz um ano que eu não corto meu cabelo. Então, a gente sempre está se punindo. A Sim. gente nunca está satisfeito. Então, olhar no espelho, né? Como eu acho que a Hebe fazia. Ai, como eu sou gostosa, como eu sou interessante. Não é prepotência. A prepotente é aquele que pensa, eu sou gostosa e sou melhor do que você. Esse é o prepotente. Aí existe essa diferença, hein, pessoal? É, isso é diferente, né? Você se olhar com admiração para você mesmo e se aplaudir é diferente de eu sou maravilhosa e você é uma barata. Isso é prepotência. Ô, Thaís, tem uma frase, inclusive, que eu vou citar aqui, que você sempre usa, de Hum. Sócrates: conheça-te e seja o seu dono. Pois é, essa Você é frase fã dessa frase, eu sei. o cara falou há 3.000 anos atrás. Na verdade, a frase é: conheça-te e abra as portas do universo. Olha, Quando eu li isso, eu tinha, acho, Maicon, uns 20 anos, eu falei, gente, eu também quero ir para esse Olimpo cheio de deuses. Conheça-te, abra as portas do universo e conviva com os deuses, enfim. Eu também quero chegar nesse lugar maravilhoso, mas é isso que acho que o Sócrates quis dizer. A gente tem que se conhecer. E dentro deste mundo tem coisas incríveis e tem coisas que precisam ser trabalhadas. Maica, eu não tenho cara de ser boazinha? você Todo mundo tem. fala. Pois é, ai, como você é meiga, ai, como você. Você tem. Aí eu fui para o Japão, eu quis, né, fui morar em templo, fui pesquisar. Não era por bondade. O meu apelido de menina era Italianinha do Pavio Curto, porque eu já Olha, metia a mão no terceiro desaforo, eu já metia a mão. Então, eu percebi que se eu não domasse uma ira, né, eu ia passar a vida em guerra, guerreando com alguém. Então, olha só, eu tenho um monte de qualidades, sou ousada, sou criativa, e sou brava. Então, eu percebi que esses dois lados, né, ou esse Deus e esse diabo, essa luz e essa sombra, todos nós temos, né, um monte de coisas maravilhosas e algumas coisas que precisam ser trabalhadas. sim. Que para mim, no meu caso, era a ira. Então, ainda hoje, eu não tenho carro, Maica, porque eu fico tão brava no trânsito, porque eu guio bem.
mas eu fico tão enlouquecida com as barbáries feitas. E acontece, viu? Nossa, é que eu prefiro ir de Uber, que aí eu não olho, eu ia de metrô antes da pandemia, eu vou a pé. Mas eu sei coisas que alimentam, né, que startam a minha zanga. Então, a gente tem que se conhecer, Sim. né? E uma dessas, né, então, as nossas competências, a autocrítica é o que acontece muito. Eu tenho ira, mas muita gente é muito crítico. E quando a gente é crítico com a gente mesmo, a gente é crítico com quem está na nossa frente. A gente só dá para o outro o que a gente dá para a gente. Então, se eu sou muito brava comigo, eu vou ser muito brava contigo. Se eu sou muito brava comigo, contigo, eu vou ser brava com as minhas netas. E eu dou uns gritos com as netas, viu? Ai, vovó, como você é brava. Eu falo, ah, e você é surda, né? Porque eu peço. Na sexta vez eu dou um grito, eu falo, beleza, eu sou brava e você é surda. Enfim, a gente tem que se conhecer, porque a gente não é uma coisa só, a gente, né, é feito de muitas outras coisas. Então é muito legal. E é isso que eu me apaixonei pela vida fora e fui. Sabe também o que foi legal, Maica? Porque eu comecei, então, há 40 anos na televisão, na TV Tupi, Sim. mas em seguida eu comecei a dar aula para um político, um conhecido que trabalhava em agência de propaganda, me pediu que eu ensinasse a esse político estar diante das câmeras. E aí, garota, foi que eu comecei com os cursos de comunicação, entendeu? Então, eu sempre tive um pezinho em Ah, alguma mídia, veículo de mídia, certo. e o outro pezinho ensinando pessoas a se comunicarem melhor. É, Por isso que eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? eu até ia te perguntar, porque você vem dessa trajetória da TV, inclusive você trabalhou em várias emissoras, rádios também, inclusive você Uhum. tinha um programa na Jovem Pan, Fiquei 10 anos na Jovem Pan. 10 anos. E aí eu falei, gente, de repente a Thaís dá eh, esse start em trabalhar, né, com a comunicação, ensinando a Mas isso começou comunicação. quase do primeiro dia, quase. Bom, eu comecei aos 15, aos 20 anos ou 21, eu já comecei a treinar um político para ele se portar diante das câmeras e nunca mais parei. Então, eu sempre tive um pé realmente, ou em rádio, em televisão, ou em teatro, e o outra perna sempre ministrando aulas. Olha Sempre, só. eu sempre gostei muito dessa parte de. Porque eu acho que a comunicação liberta. Sim. Até outro dia no meu post do Instagram, comunicação liberta, não tem um Red Bull, alguma coisa assim, de asas, Red Bull comunicação dá da asa. asas. Olha a gente fazendo propaganda aqui. Que, mas a comunicação da asas. Então eu sempre achei que isso sim era a minha, não sei, minha Seu missão, é uma coisa propósito. que eu sei fazer mesmo, é ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, porque aí elas vão ter melhores empregos, melhores salários, melhores, vão ser mais valorizadas. Então, menina, a vida inteira, um veículo de comunicação e o outro pé dando aula de comunicação, para todos os níveis de profissionais. E para quem está nos assistindo, para quem não sabe, a Thaís Alves é mãe da nossa maravilhosa cantora Thier. Tia, minha filha, a vida nossa, de todos nós, Maica, é isso, a gente entra num barquinho, meio, né, com sonhos, com planos, com jeitos de ser, e a gente Sim, vai nesse barquinho. Aí, de repente, vem um vento e empurra o barquinho para longe, exato. né? E essa música marca uma ventania que deu na Tia, né? Ela tinha. Bom, antes disso já tinha dado uma ventania na vida dela. Ela tinha uns 13 anos e apareceu a primeira mancha de vitiligo. Sim. Ela era modelo, já era modelo internacional, já tinha feito algumas viagens para fora, e de repente apareceu uma mancha, e daí apareceu outra mancha, e apareceu outra mancha, e aí a carreira dela, que ela imaginava, né, sofreu um ventinho. E aí, né, eu ainda falei, tia, você canta tão bem, por que você não estuda música, já que agora a carreira fechou as portas de modelo? E aí ela começou a estudar música e estudou. Aí quando ela estava começando na música, ela cantava junto com o Toquinho,
Olha só, ela já tinha uns 23, 24, idade eu não sei, 25, sei lá. Aí deu um ventão, outra vez na vida dela, e ela teve uma doença no pulmão. E foi Sim. uma doença assim tão maluca que vários médicos e reumatologistas, inclusive o Davi Whipple, né, que foi secretário de saúde de São Paulo, estudaram, porque ele era muito amigo do Toquinho, então ela foi super cuidada e eles não descobriram o que ela tinha. Ela teve uma necrose pulmonar. Olha. E aí, sem explicação científica, né, o pulmão começou a necrosar. Então ela voltou a morar comigo nessa época. Ela ficou acho que 6 meses. Ela não conseguia nem subir o andar da casa. Fizemos um quarto na sala porque ela não tinha força. E aí, né, todos os remédios, todas as tentativas, eu comecei, olha só quantos anos, faz 20 anos isso quase, eu comecei a pesquisar tudo, né? Como é que fortalece pulmão? Clorofila, de onde que eu acho clorofila? Suco verde, então o tal do suco verde. E aí, com vários cuidados de nutricionista, de massagem, de meditação, além da medicina alopática, alopata, aí Alopata. ela foi se fortalecendo. Ela ficou 6 meses cinza. Meu Então, essa Deus. música me marca muito, porque eu passei Sim. 6 meses sem trabalhar. Um dia eu levava no acupunturista, no outro dia no médico, no outro dia no nutricionista. Então, é uma música que me marca muito. Ela fala, inclusive, na música, me dá pena do meu chinês. Por ele eu tinha. E o chinês não é o namorado, é o acupunturista. Sim, sim. Ela até contou a história da música Então, recente, né, nas redes eu gosto sociais muito dessa dela. música. Eu gosto muito, porque mostra que na vida, às vezes, tem uns ventos que nos tiram do rumo, que a gente tem que ter, né, ter todos os cuidados, mas a gente tem que depois se animar de novo e botar o remo e sair remando para novos rumos, né? Sim, E sim. foi nesse momento que ela ficou 6 meses deitada que ela começou a compor. Olha, Antes ela era só cantora junto né, com o com Toquinho das Toquinho. músicas dele. E aí ela começou a compor e aí começou a carreira dela, entendeu? Então tem momentos da vida que a gente tem que encher-se de coragem e remar para novos rumos. E às vezes Exato, esses novos rumos são bem legais. exato. Mas aí a gente vai aprendendo. Eu mesmo, Thaís, às vezes a gente faz planos, né, na nossa vida. Não, porque com tal idade eu vou fazer isso, com tal idade eu vou fazer aquilo, nananã, a gente deixa tudo planejadinho, né? E de É, repente muda tudo. vem vento, de repente vem os ventos que nos tiram da rota. Confesso que eu ainda estou aprendendo a me adaptar com muitas coisas, mas eu chego lá, Thaís, eu chego lá, tô remando. Eu, eu acho que a gente tem que ter planos, sim, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Isso é estratégia de uma viagem, e a vida é uma viagem. Mas a gente tem que saber que às vezes vêm os ventos. Sim, E aí eu acho que a sabedoria da vida é isso, é adaptar-se a este vento. Como eu morei no Japão para fazer esses cursos, né, de filosofia oriental, que sempre me apaixonei muito, lá no Japão eles cultuam muito, né, foi lindo o encerramento da Olimpíada, meu Deus, que emoção, porque eles são um povo muito sensível, né? foi lindo Lá mesmo. eles cultuam os bambuzais, tanto que tem Certo. bambuzais lindos. E o que simboliza o bambuzal? Olha só que profundidade aplicada à vida. O bambu, ele é super fácil ser um bambu, porque ele é oco, ou não é, Maica? Ele é Sim, oco, então ele cresce todo rapidinho. Só que de 30 em 30 centímetros tem um nó. E é essa analogia que os orientais fazem para com a vida. A gente vai num bem bom e de repente tem um nó. Sabe, eu perguntei para um biólogo, então, por que que o bambu cresce tão rápido? Só porque é oco? Ele falou, Thaís, não. Porque, não, não só porque ele é oco. É porque na hora que ele tem um nó, ele tem que fazer uma força, todas as cerolinhas do bambu tem que fazer uma força para superar o nó. E naquela força para superar o nó, ele ganha um impulso para crescer mais rápido até o próximo nó. Então, os planos têm que existir, mas às vezes a gente tem nós.
Então, cabe a nós, né, tentar essa sabedoria mais de vida, entender que algumas mudanças de rumo têm que servir não para nos entristecer, mas para nos fortalecer para o próximo sonho. Sempre está superando. E não é superando na dor, nem na mágoa, é superando nessa amplitude de... Menina, eu sou apaixonada pela filosofia oriental, porque um curso que eu fiz lá também, o japonês falou assim: quando não souber o que fazer, abra a janela e observe. Eu falei, meu Deus, o que esse japonês quer dizer com isso? O que este cara quer dizer com isso? Aí eu cheguei lá na janela lá do hotel que eu estava, até a próxima aula levaria mais uma semana. Então não me veio nenhuma ideia mais brilhante na cabeça, a não ser abrir a janela e ficar olhando, né? E naquela semana foi muito interessante, foi um aprendizado, foi um curso PhD em Oxford. Aí naquela semana tinha um parque perto lá da minha janela, aí tinha um dia que estava sol, aí no dia seguinte, né, a gente acha que está sempre tudo bem. Aí no dia seguinte veio um vento, e no vento as árvores balançavam. E eu pensei, puxa, o vento está tirando a poeira das folhas para deixá-las mais brilhantes. Aí no terceiro dia, o quarto, veio uma chuva que lavou todo aquele jardim. Aí no quinto, sexto dia, veio um japonesinho e começou a cortar a grama, né? Aí eu falei, gente, é essa mutação, né, da natureza, porque até a grama cresce. Como é que Sim. nós, seres humanos, só queremos crescer no bolso e a gente não cresce na sabedoria, na experiência de estar vivo, sabe? Nessa grande conexão, nessa grande imensidão que é o estar vivo. Então, tudo isso, garota, eu acho que a gente se comunica, que a gente comunica. Esse prazer de viver, sabe? Esse prazer de estar conectado com tudo. Então, a gente aprende não só na escola, mas na vida, e a gente tem que estar pronto para o novo vento e se adaptando. Então, o bambu, ele só não cai porque, por causa, no vento, por causa desses nós. Então, porque quando vem o vento, o bambu fala, passa vento, passa ventania, e ele é flexível. Então, eu acho que a flexibilidade frente aos ventos e ventanias nos deixa, né, mais sábios, e aí a gente não quebra. Eu não sei em Piracicaba, mas aqui onde eu moro, na Zona Oeste, quando venta, o que tem de arvrinha forte, Que metida, no dia cai. seguinte com as pernocas por cima Sim, sim, caindo. aqui tem várias. Nossa, verdade. Então a gente não pode confrontar as mudanças de caminho, a gente tem que se adaptar para, né, para novos ventos. Pessoal, agora vocês estão entendendo porque eu estou apaixonada por essa mulher, né? Obrigada, minha linda. Ai, Você, Thaís. mas você também é muito uma inspiração para mim, viu? Eu acho interessantíssimo, Maica, o seu canal, os seus vídeos, porque você mostra o seu vitiligo na coragem, Sim. né? Você mostra na coragem. Então, é claro que a sua cara é pintadinha, mas com muito orgulho. Então, é este com muito orgulho, né? Você não é melhor do que ninguém, mas com muito orgulho sou a Maica. Olha que delícia! Isso é mágico. Isso é Mas mágico, é, garota. Não perca isso jamais. com certeza. Mas isso é como você falou, foi com o tempo, a gente vai se lapidando, vai remando, né? Vai, Dançando conforme o vento. exato, até a gente chegar nesse patamar de mostrar a cara mesmo, com coragem e influenciar, porque não é só mostrar a cara, né? Entre aspas, mas é influenciar, é fazer. Pessoas, né, a saírem dos seus casulos, né, e Sim, virarem borboletas. Foi sim, o processo que você fez, né? e conquistarem o seu lugar ao sol. Exatamente. Acho maravilhoso o seu papel, viu? Então eu ensino as pessoas, né, ponho fogo no rabo das pessoas para elas se Ah mostrarem lá, quem elas são, com muito orgulho, e você mostrar a cara com muito orgulho e com muita gratidão, né? Eu acho que isso também é uma palavrinha mágica, né? sim. E o maridom fez uma pergunta aqui para você, Thaís. Qual Ah, foi ou qual é o maior comunicador, na sua opinião? Nos novos comunicadores, quem é o melhor?
Ai, ô Fábio, que pergunta assim, Que né? pergunta Que difícil. pergunta, porque tem vários, não tem, ou melhor, porque precisa combinar com o nosso jeito de ser, né? Então, um comunicador maravilhoso americano, o Obama, porque o Obama, todo final de fala, ele dizia, yes, we can. E naquele we can, ele chamava o povo americano a nós podemos também. Um brasileiro que eu amo de paixão, pelo jeito, bonachão, feliz, é o Cortella, o Sérgio Cortella, adoro. Sim, Aquele, sabe, ele tá feliz de estar ali, seja em que ali for, né? Ele fala tudo gostosamente, as histórias dele são gostosas. Eu gosto muito do Luciano Huck, porque eu acho que ele tem um ânimo também, né? Que para mim é interessante. Então, esses três assim de cara. Tem uns comunicadores assim mais acadêmicos. Como eu sou muito irreverente, meio palhaça, eu gosto mais desses mais informais, tá? Então, sim. tem uns que são um pouquinho professorais demais, que eu não gosto, não. Eu gosto dos mais normais. Então, falei três, hein? Falei Obama, falei Portela e falei Luciano Huck. Adoro o Luciano Huck, sou fã dele. Ai, tem uma mulher de comunicação que eu amo, que é a dona Maju Coutinho. Ai, Oh, como meu eu acho. Deus. Ela é linda, gostosa, mas ela enche a tela. Não é só porque ela é gostosa e linda, é porque ela está feliz. Ela está feliz com a negritude dela, ela está feliz de estar ali. Sim. Então, parece que o jornal que ela apresenta, ela sempre está, ai, tão generosamente compartilhando, né? Ela está feliz por estar ali. Eu acho isso mágico. E a gente percebe quando a pessoa está feliz em estar no lugar onde está, Nossa, né? Ela nossa, emana nossa, aquela energia, aquele brilho. E isso, ó, isso me encanta, comunicação. isso me encanta. É Faz parte comunicação. da comunicação. Gente, então comunicação por Deus não é só ser inteligente, é ser ou saber, é os dois, mas não basta saber, tem que ser, a gente tem que ser inesquecível, né? Sim. Ser prazeroso, a gente tem que fazer falta, sabe? Então quando acabar o programa, Mike, eu vou falar, ai que pena, acabou. Então você vai eu vou ficar com saudade de você, sabe? Então é isso que é o gostoso da comunicação. Aí quando você volta, isso é o gostoso da comunicação. Sim. Isso é maravilhoso. Quando não souber o que fazer, abre a janela e fica observando a natureza. O dia, o sol, a ordem, a disciplina. Perguntaram para o Einstein, olha só, se ele, né, físico maravilhoso, se no universo existia Deus. Olha que pergunta. E ele respondeu o seguinte: se Deus é ordem e conexão, então Deus está em tudo. Então, observar a natureza é um maravilhoso aprendizado para a Sim. vida. Ai, Thaís, tá acabando. Eu queria, já Isso. aproveitar, agradecer você pela sua disponibilidade, pelo seu tempo em estar aqui compartilhando de toda a sua sabedoria, da sua experiência e dizer que eu sou uma admiradora. Não faz tanto tempo assim que a gente se conhece, né? Mas assim, Não, faz poucos faz meses. pouquíssimos, poucos meses. E assim, não sei, eu me identifiquei tanto, tanto, Thaís, com você, sabe? E, poxa, eu posso dizer aqui, você é minha inspiração. Maica, olha, eu acho que cada um de nós precisa ter muito orgulho, sabe? Então você continue o seu trabalho belíssimo, belíssimo. Eu acho que cada dia mais a gente não pode murchar. A gente não pode murchar, porque a vida dói, né? Quando a Sim, gente mete o dedo no machuca, dói, dói, às vezes dói. Mas são nesses momentos de dor que a gente aprende gratidão, que a gente aprende resiliência. E uma coisa, a gente não pode ser mesquinho com tudo que a gente sabe, a gente tem que compartilhar. Então, o bom comunicador, ele é mais generoso. Tudo que você sabe, compartilha. E quanto mais você, Maica, compartilhar, mais esse eco está, né, causando impacto na vida de quantas pessoas. Olha que sim, lindo, que missão bonita. Menina, eu sou exato. sua fã com muito, muito, muito grata de ter, né, de nossos caminhos terem se cruzado. Muito grata a você, viu? Ah, eu também. Para os seus telespectadores, me seguirem lá no Instagram, Thaís Sim! Comunica, Verdade, arroba, né, gente. Thaís Comunica. Tem um monte de dicas de comunicação na prática.
Thaís Comunica, me sigam. Gente, sigam a Thaís, eu super indico. Eu tô fazendo curso com ela e olha, pessoal, vocês não vão se arrepender, de verdade, viu? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que nos assistiram. Se você está no YouTube, já aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal também. Grande beijo para vocês, então, e até semana que vem com mais um programa Nosso Lugar ao Sol.